Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha tê-los aqui comigo mais uma vez para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical CPAD, classe adultos, segundo trimestre de 2025. Nesta feita, estudaremos a lição de número 10, intitulada A Promessa do Espírito. Sempre bom salientarmos, o contexto geral deste trimestre é: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Consequentemente, todas as 13 lições deste trimestre estarão subordinadas ao Evangelho, ou estão subordinadas ao Evangelho segundo o apóstolo do amor, o apóstolo João. Lição de número 10, a promessa do Espírito. Antes de darmos início, façamos uma oração. Pai, nós te agradecemos por tudo, queremos te apresentar essa aula, que o Senhor nos deu conhecimento através do teu Santo Espírito, sabedoria do alto, Pai, e interesse pelas tuas coisas, pela tua palavra, pelas tuas obras e pela tua casa. Pai, nos faz entender tudo aquilo que o Senhor apresenta na tua santa palavra, nesta ocasião, na lição de número 10, e que os meus irmãos sejam abençoados e impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lição 10, a promessa do Espírito. Nós temos como textuário João capítulo 20, versículo 22, que nos diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática nos fala o seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A partir da verdade prática, nós já extraímos verdades centrais para a nossa fé. A promessa do derramamento, ou a promessa do Pai, que Jesus reforça lá em Lucas, capítulo 24, 49, versículo bastante conhecido: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, né? Esta é a promessa do Pai, que ocorre em Atos 2. Essa promessa não se restringe a um grupo seleto de pessoas, a um grupo particular, ou a um período específico. Não ficou estagnado naquele período, não. Mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. É isso que o apóstolo Pedro fala, que esta promessa dizia respeito àquele povo daquele tempo, aos filhos daquele povo e a todos quantos o nosso Senhor Jesus chamar. E esses, quantos Jesus chamou, somos nós, e serão aqueles que ainda o aceitarão. Então, essa promessa de revestimento do alto, esta promessa do Pai, do derramamento do Espírito, que nós veremos que tem alguma distinção entre derramamento do Espírito e revestimento do Espírito, ou encher-se do Espírito e o revestimento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Tem algumas diferenças importantes de nós entendermos, ou para nós entendermos, para que a nossa compreensão acerca das Santas Escrituras esteja da melhor maneira possível, conforme o Espírito Santo de Deus nos capacite para assim o fazer. A leitura bíblica em classe está subdividida em alguns versículos, em especial o capítulo de número 14, que vai do versículo 16 ao 18 e versículo 26, e o capítulo 16, que vai do versículo 7 ao 13 e versículo 20 ao 22. Leamos para que tenhamos poder de síntese e de compreensão da lição. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Aqui é o versículo 21 e o versículo 22, que já é o final, quando Jesus encontra os discípulos após ter ressuscitado no cenáculo, quando eles estavam reunidos, melhor dizendo, na casa de um deles ali, eles estavam reunidos, Jesus ressuscitou e aparece no meio deles. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, ela é um pouco extensa e, além disso, subdividida em alguns versículos e em 2 capítulos distintos, porém, que versam sobre a mesma coisa. O Espírito Santo, o Paráclito, ou Parácleto, do grego, ele seria derramado, ele estaria com os crentes, com os apóstolos, com os discípulos, e a ação que ele realizaria seria, em algumas nuances, similar à ação de Jesus, dentre as quais até mesmo aqui o denomina Consolador. Jesus era Consolador, Jesus consolou. Na lição passada nós vimos que Jesus consolou os discípulos. Então Jesus também foi Paráclito. Porém, o Espírito Santo é denominado até como Paráclito porque também consola. Mas outras ações o Espírito Santo realizou estando no meio, habitando no meio dos discípulos. Então, a leitura bíblica eu sempre gosto de fazer, porque, embora extensa, é importante para nós compreendermos. E já o primeiro versículo, o versículo 16, nos faz compreender quando Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. É importante, a partir desse versículo, nós já temos a ideia de que esse termo outro Consolador, do grego, é alon parakleto, que esse alon, ou em sua variação, alos, do grego, significa um outro da mesma característica, um outro da mesma natureza, um outro da mesma estirpe, por assim dizer, do mesmo naipe, sendo similar, o outro similar em tudo. E esta palavra alon ou alos, ela é diferente, ou ela é antônima, ela faz contraponto com a palavra heteros, que é o outro termo para significar, ou para transliterar, para traduzir, o outro em grego. Então, existem dois tipos de outro em grego, alon e heteros, que é a nossa palavra hétero. Mas hétero já se distingue de alon ou de alos, porque hétero significa um outro de outra qualidade, um outro diferente, é uma outra coisa, uma outra pessoa diferente. Já o alos, não. O alos é outro, porém com as mesmas características, com a mesma ênfase, com as mesmas ações, da mesma natureza. Por isso que Jesus é Consolador e o Espírito Santo também é o outro Consolador, porque ele é da mesma natureza divina de Jesus. Daí a Trindade Santa. Então, nós temos essa pequena observação já nesse primeiro versículo, para que nós possamos entender que Jesus não estava mandando ou não mandaria outra coisa diferente, outro ser diferente, outro ajudador diferente. Não.
Ele mandou outro, mas da mesma qualidade, porque o Espírito Santo também é Deus e faz parte da Trindade. Isso aí nós vimos até nas lições do trimestre passado, né, com o pastor Ezequiel Soares. Mas nessa ocasião fica aqui este apontamento, essa observação quanto à característica do Espírito Santo. Ele é o outro Consolador, porque Jesus é consolador também, consolou os discípulos, nos consola, mas esse outro não quer dizer que ele é diferente, né, na natureza e na característica, não, é outro da mesma natureza e da mesma característica. Dito isso, nós temos como objetivo da lição 3 pontos básicos para nós alcançarmos esse objetivo. Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, são os 3 objetivos que nós temos aqui, de estar, através deles, por meio desses 3 objetivos, atingirmos a essência da lição de número 10. A introdução da nossa lição nos fala o seguinte: nesta lição vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, nessa lição, ao tratarmos aí do Paráclito, né, do estudo do Paráclito, a paracletologia na teologia, nós podemos entender ou podemos começar a ter uma noção, dada a limitação aqui de tempo, dada a limitação da lição, todas as limitações, não seria possível nós tratarmos de tudo, nos aprofundando nesse estudo sobre o Espírito Santo em uma aula de poucos minutos, né? Então, nós tentaremos aqui analisar, claro, que de modo compreensível, né, essas 2 passagens, tanto a de João quanto a de Atos dos Apóstolos, descrita pelo apóstolo Lucas, né, pelo discípulo Lucas, que relata, né, tudo o que ocorre em Atos dos Apóstolos, relatou. Então, nós temos 2 ocasiões. A primeira, o recebimento, né, o assoprar de Jesus, quando ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e Atos 2, quando os discípulos já estão no cenáculo, Jesus não está mais entre eles ali fisicamente, como estava, e eles são revestidos com o Espírito Santo. Então, são 2 situações, são 2 ocasiões para serem observadas, né? E é isso que nós faremos ao longo dessa lição, analisando os contrapontos, analisando as diferenças e analisando também as semelhanças, porque o Espírito é o mesmo, o agente por trás de tudo isso é o mesmo, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa, claro que numa ordem assim descrita, a terceira pessoa da Trindade, mas não menos importante do que o Pai e o Filho. Então, são ocasiões, são situações que nós analisaremos no decorrer desta lição. Vamos para o tópico de número 1, que nos diz o seguinte: a promessa do Pai. Ponto 1. Jesus enviará o Consolador. O profeta Joel já havia profetizado que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito e, portanto, Jesus revela que havia chegado esse tempo e que muitos receberiam a promessa permanente do Espírito. De fato, quando Pedro, lá em Atos 2, ele está dizendo o motivo daquilo está ocorrendo, porque o povo não estava entendendo, uns estavam tendo eles
por embriagados, e Pedro vai explicar, ele cita essa passagem de Joel, que é uma passagem emblemática quando nós tratamos de Pentecostes, quando nós tratamos de batismo, de revestimento, derramamento do Espírito Santo. Então, são textos básicos, né, iniciais para a compreensão desta temática. Até o dia de Pentecostes, os servos de Deus recebiam por medida a presença do Espírito Santo e sua autoridade. Jesus foi o primeiro a não receber por medida, conforme Lucas 4:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Claro, fica aqui uma observação, que essa por medida não quer dizer que era um tempo mínimo, não. Os profetas, os reis, os homens de Deus no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, quando Jesus, né, antes, melhor dizendo, do Pentecoste, eles recebiam o Espírito Santo, mas a obra que Deus exercera através deles, né, era uma obra que demandava o tempo de Deus. Não quer dizer que era um revestimento, como o apontamento nos diz aqui, um recebimento por medida, mas uma medida ali estagnada. Pronto, chegou aqui, eu não uso mais o Espírito Santo, né? Mas não, é um uso por medida no sentido de que esse derramamento não era na sua plenitude para todos. Eram apenas alguns, que detinham o Espírito Santo. Tanto que, se nós vermos as figuras dos profetas, as figuras dos sacerdotes, as figuras de alguns reis, né, não todos receberam, mas eles tinham o Espírito Santo dentro de si. Né? A exemplo de Davi, né, quando é ungido lá e o Espírito se apodera dele. Então, ali era um recebimento do Espírito Santo, mas por medida. Porém, em Pentecostes, há ali a promessa, né, que Joel já relatou, e Pedro faz menção dessa promessa de Joel, e ali abre a oportunidade para todo salvo receber, né, esta bênção de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E, consequentemente, como uma bênção subsequente, recebeu o batismo no Espírito Santo. Né? O batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Então, ainda que seja para os crentes, mas esta promessa está para todos os crentes, não é mais por medida. Né? Então, Jesus foi o único, né, que não recebeu por medida. E somente depois que Jesus subiu ao céu é que o Consolador veio para habitar de forma permanente e plena. Um dos grandes propósitos da vinda do Consolador é ajudar os filhos de Deus e protegê-los contra a tristeza. Claro que ele faz inúmeras outras obras. O Espírito Santo é o agente por trás de toda boa obra de Deus, toda a ação de Deus. O Espírito Santo é o agente por trás, né? Inclusive da regeneração, da santificação, da convicção, do arrependimento. É o Espírito Santo quem está por trás dessas obras. Então, e uma delas é o consolo, né? Não à toa ele é chamado de Consolador, tendo em vista que a palavra Consolador, paráclito no grego, significa mais do que Consolador, né? É uma palavra multifacetada, é polissêmica, tem vários significados. Ela significa advogado, que está em 1 João, ela significa consolador, significa ajudador, intercessor, né? Confortador, né? É aquele que advoga uma causa de um amigo, de um próximo, enfim. É uma palavra polissêmica, mas o Espírito Santo tem essa tarefa de nos ajudar, de nos consolar. E, antes disso, nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Então, Jesus prometeu o envio do Consolador, e é importante nós observarmos algo interessante, que o Espírito Santo, embora já agisse em meio aos discípulos, aos apóstolos, enquanto Jesus estava aqui, ele só é derramado sobre os discípulos em Atos 2, quando Jesus já está lá. E aí o inverso vai ocorrer no arrebatamento. Do arrebatamento da igreja,
Jesus vai descer, né, voltar até as nuvens para arrebatar a sua igreja, e o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. O ponto 2 nos fala o Consolador. O sentido da palavra Consolador, do grego parácletos, é ajudador, ou aquele que ajuda, ou ainda confortador, advogado, vários significados, mas sempre atrelado ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo. O Espírito Santo tem uma missão diante do mundo, entre a igreja e na vida do cristão. Na vida do cristão, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós, ensina e faz lembrar, guia, fortalece e capacita através dos seus dons. Olha aí um compilado, um resumo do que o Espírito Santo opera em nossas vidas. O Espírito Santo age na nossa vida, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, ainda quando nós não conseguimos exprimir palavras, ele expressa o nosso choro, as nossas lágrimas, né? E com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós diante de Deus, ele nos ensina e nos faz lembrar, e ele vos lembrará de tudo quanto eu vos ensinei. Né? Ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos capacita através dos dons, né? Os dons que nós recebemos. Nós vemos isso claramente em Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, olha aí um compilado, um resumo do que o Espírito Santo opera em nossas vidas. O Espírito Santo age na nossa vida, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, ainda quando nós não conseguimos exprimir palavras, ele expressa o nosso choro, as nossas lágrimas, né? E com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós diante de Deus, ele nos ensina e nos faz lembrar, e ele vos lembrará de tudo quanto eu vos ensinei. Né? Ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos capacita através dos dons, né? Os dons que nós recebemos. Nós vemos isso claramente em Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, quando do fruto do Espírito Santo, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, ali nós temos paz, né? Gozo, alegria, ali nós temos um compilado do fruto do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá, quem nos oferta, que opera na vida do crente. Então, veja que maravilha de promessa que o Senhor Jesus nos fez através, né, dos apóstolos, e que essa promessa ocorreu, que ela foi cumprida em Atos 2, Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, 50 dias ali depois da Páscoa, 10 dias após a ascensão do nosso Senhor Jesus aos céus. Então, essa promessa do Pai, ela ocorreu, ela foi reforçada em João, ela foi reforçada em Lucas 24:49, e ela ocorreu, ela iniciou, né? Ela ocorreu em Atos 2, e ainda hoje reverbera essa promessa e está ofertada a todos quanto creem, se arrependem e recebem o Senhor Jesus. O ponto 3 nos diz: não vos deixarei órfãos. O Senhor Jesus usou várias expressões para os seus discípulos, que indicavam o seu relacionamento com eles, tais como servos, amigos, irmãos. Mas em João 13:33, Jesus usa a expressão filhinhos, indicando que ele também é nosso Pai, pelo fato de ser um com Deus. Então, Jesus nos chamou de servos, de amigos, né? Jesus nos chamou de irmãos, porém, em João 13:33, ele realmente chama de filhinhos. Por quê? Expressando, né, esse cuidado de Pai. Embora a Trindade seja dividida em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas todos os três estão ali na tripersonalidade, o Deus triuno, o Deus trino e uno, né? O Deus triuno, eles têm a característica. Claro que cada um se enfatiza
por sua obra, né? O Pai é o Criador, o Filho é o executor da obra da salvação, o Espírito é aquele que convence, enfim. Mas o Senhor Jesus também, com esse cuidado de Pai, nos denomina ou chamou os discípulos de filhinhos, né? E ele vai dizer que não nos deixaria órfãos porque enviaria outro Consolador. Então, o Espírito Santo também tem esse cuidado de Pai, né? Embora nós saibamos e não temos o costume de denominá-los assim, nós não temos o costume de denominar Jesus como Pai e nem o Espírito Santo como Pai, mas não podemos nos esquecer de que eles três são um, claro, com personalidades diferentes, porque são três pessoas diferentes em um Deus apenas, Deus Trino e Uno. Mas Jesus, ainda assim sendo um com o Pai, nos chamou de filhinhos, né? Nós não temos o hábito de chamar o Espírito Santo de Pai, mas ele também exerce o cuidado paterno sobre os que creem, e por isso Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ainda mais que o Espírito Santo tem a mesma essência divina, né? O outro alós, o outro Consolador, o outro da mesma natureza, conforme João 14:18. A visão geral, a síntese do tópico 1, nos diz o seguinte: Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Ele garantiu, ele prometeu, a promessa foi cumprida. E por conta desta promessa ter sido cumprida, nós não estamos sozinhos, nós não ficamos órfãos, nem os apóstolos e nem nós hoje em dia, porque o Espírito Santo habita em nós. Vamos dar continuidade à nossa lição. O tópico de número 2 fala: o Espírito habita nos discípulos. Ponto 1, João, capítulo 20, versículo 22. Os apóstolos e discípulos estavam com tanto medo que Jesus se apresentou no meio deles e por 2 vezes mencionou que estava trazendo paz, e para fortalecê-los concede a presença fortificadora, regeneradora e permanente do Espírito Santo. Então, esse primeiro apontamento vai nos levar a quando Jesus aparece no meio dos discípulos. É importante nós lembrarmos que Jesus havia morrido, né? Isso aqui foi logo da sua ressurreição. Quando da sua ressurreição, os discípulos estavam ali reunidos e Jesus, as portas fechadas, eles com medo ali dos judeus, dos romanos, enfim, estavam receosos, estavam reunidos, mas trancados, e Jesus aparece no meio deles sem passar pela porta, sem que a porta fosse aberta, aparece ali no meio deles, e claro, eles já estavam ali num sentimento de tristeza, de luto, de medo, e Jesus aparece confortando-os, né, dizendo: Pai seja convosco, e assim ele o faz por 2 vezes, né, dando a paz que ele prometera dar. Então eles estavam, né, atemorizados, porém Jesus faz a promessa, né, os saúda com a paz e faz a promessa de que enviaria, de que daria, né, e sopra ali sobre eles o Espírito Santo, aquele que é o encorajador, o fortalecedor, né, o regenerador do homem e aquele que faz a obra da salvação, que opera a obra da salvação. Nessa ocasião, os apóstolos e os outros discípulos foram os primeiros a receberem a presença permanente. Essa palavra é importante e chave para nós entendermos. Eu falei no ponto anterior que era dado por medida antes do Pentecostes. Esse por medida não infere dizer o tempo, não diz respeito ao tempo em que o Espírito Santo se apoderava da pessoa, usava a pessoa, não diz respeito a tempo, mas era dado por medida, não era para todos, não era derramado sobre todos, né? Não era toda a nação de Israel que tinha o Espírito Santo, não. Porém, aqui, quando Jesus faz isso com os apóstolos, com os discípulos, embora nós tenhamos que dar a devida venha, né, para essa observação aqui que eu vou pontuar, embora alguns entendam que quando Jesus sopra, né, nós veremos isso aqui num ponto específico, mas quando Jesus sopra ali o Espírito Santo esteja falando da regeneração,
e outros já falam que é uma capacitação, mas o importante é nós compreendermos que Jesus faz isso para que eles recebam o Espírito, e ele dá a palavra de ordem, receber o Espírito, né, receber o Espírito Santo, mas para todos que ali estavam, não foi uma questão singular para uns e outros não, mas Jesus estava ofertando, estava dando aquela ordem ali de receber o Espírito para todos quantos estavam ali. E serviu também para os demais. Tanto que hoje Jesus não precisa vir até nós, né, corporeamente, assoprar sobre nós o Espírito, não. Porque isso aí já está inerente a todos quanto o recebem, todos quanto o aceitam. A todos quanto recebem, creem em seu nome, é dado receber ou ser nomeado Filho de Deus, né? Então, todos nós que aceitamos a Jesus, que reconhecemos a Jesus, nós já recebemos no ato da nossa conversão, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus através desse mesmo símbolo de Jesus ter soprado o Espírito Santo nos discípulos, né? Então, ele sopra, claro, simbolicamente o Espírito em nós, mas nós também temos em nós o Espírito Santo de Deus. Não à toa, Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus aos Coríntios. Então, nessa ocasião, os apóstolos e os outros discípulos foram os primeiros a receberem a presença permanente. Fica com vocês, ele vai ficar com vocês, né? A presença é permanente, mas ainda não havia sido o revestimento de poder, que o revestimento aí já é outra ocasião. A presença do Espírito Santo, todo salvo tem. A presença do Espírito Santo, todo salvo tem. Aceitei a Jesus com sinceridade, me arrependi dos meus pecados, me converti, eu tenho a presença do Espírito Santo em minha vida. Porém, o revestimento, que é o que ocorre em Atos dos Apóstolos, é uma bênção subsequente, não é bênção para salvação, não. Como alguns defendem, não é bênção para salvação, é uma bênção subsequente, um revestimento de poder. Ora, nós podemos compreender revestimento da seguinte maneira didática, né? Eu estou vestido com essa camisa vinho, mas estou revestido com esse blazer, com esse paletó, né? Com esse paletó cinza. Esse paletó cinza está me revestindo, mas o que está me vestindo é esta camisa social, camisa vinho. Do mesmo modo, o Espírito Santo já habita em nós. A presença dele já está no salvo. Porém, o revestimento, ele é uma bênção subsequente. Nem todos os crentes receberam, né, esse revestimento, é o que nós chamamos de batismo, com nós pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, denomina como batismo com o Espírito Santo. Nem todos receberam, porém, isso não quer dizer que quem não recebeu não é salvo, não, isso não quer dizer isso. Uma coisa não está atrelada à outra. O revestimento, o batismo com o Espírito Santo está ofertado, sim, para todo crente, mas nem todo crente recebeu esse revestimento. Porém, todo crente verdadeiro, sincero, fiel, ele tem a presença do Espírito Santo. Ponto 2, o sentido de assoprou sobre eles. Da mesma forma em que Deus soprou o fôlego de vida em Adão e lhe deu vida, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e concedeu a nova vida espiritual pela regeneração do Espírito Santo. Então, aqui é uma visão interessante, porque se nós remontarmos ao Gênesis, ao livro de Gênesis, nós veremos que Deus assopra ali, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, né? O ruá, o sopro. E Jesus, semelhantemente, está aqui soprando nos discípulos o Espírito Santo. Claro, Deus estava soprando em Adão o fôlego, porque ele tinha criado, formado, e o homem estava ali sendo inaugurado, por assim dizer, estava se levantando, né? Ele se ergueu após o fôlego de vida e foi alma vivente. Do mesmo modo, Jesus estava ali
Por isso que muitos teólogos, muitos estudiosos defendem essa tese, e da qual também eu compactuo, que neste assoprar de Jesus, neste soprar do Espírito que Jesus faz aos discípulos, ele estava ali inaugurando, claro, a igreja, formando, criando a igreja. Se nós vemos, durante todo o ministério de Jesus, na verdade, ele já estava formando a igreja, né? Ele já tinha criado a igreja, não à toa ele faz a declaração a Pedro: a minha igreja estará sobre esta rocha, né? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Então, ele estava formando a igreja. Porém, em Atos 2, é quando a igreja é percebida pelo povo, pelas outras nações. Não à toa, Deus não faz nada por acaso, né? Tantas outras nações vinham, né? Inclusive os judeus dispersos, né? Da diáspora, aqueles que estavam residindo em outras nações, vinham na festa de Pentecostes até Jerusalém, e ali Deus usou essa ocasião para que a igreja fosse percebida. Então ali em Atos 2 é como se fosse a inauguração da igreja, porém a igreja já existia, né? Já existia antes, e no soprar do Espírito eles estavam ali, como alguns teólogos estudiosos, eruditos, defendem, que ali eles estavam recebendo a capacitação missionária. Por quê? Porque antes Jesus faz a declaração que assim como o Pai o enviou, eu vos envio a vós, assim Jesus diz aos discípulos. Então, alguns entendem que esse soprar do Espírito é uma forma de capacitação para a obra missionária da igreja, e outros entendem que ali é uma regeneração. Mas nós temos que observar que nem todos os discípulos estavam ali, né? O Tomé mesmo não estava ali. Então, se foi uma regeneração, então Tomé não foi regenerado, né? Fica aqui essas perguntas, essas aquilatações que não cabem aqui agora para a lição, mas podem servir para um outro estudo, para um outro momento e uma outra análise, né? Então, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, o imperativo recebei o Espírito Santo estabelece o fato de que o Espírito Santo, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos para neles habitar. Então é interessante, no Antigo Testamento recebiam o poder, eram impelidos, eram apoderados, o Espírito Santo se apoderava dos homens de Deus no Antigo Testamento. Porém, para habitar neles, somente depois do Pentecostes. Ou melhor, somente depois desse imperativo, dessa ordem de Jesus, receber o Espírito Santo. A partir daí, o Espírito Santo se apoderou para fazer nesses aqui, inicialmente, a habitação. E ainda hoje, nos dias da igreja atual, isto ocorre. Ponto 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. É importante nós lembrarmos que a festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus morreu na Páscoa. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Passou 40 dias ainda com os discípulos. Muitas testemunhas o viram. Ele estava lá com os discípulos. Ele esteve em comunhão com os discípulos. Ele continuou ensinando aos discípulos. Ele continuou consolando os discípulos. Porém, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, né? Atos 1, nós vamos ver isso. E enquanto eles estavam olhando Jesus subir, 2 varões, né, vestidos de branco, diz: quem olhasse para o alto, varões galileus, esse Jesus que viste subir, do mesmo modo ele voltará. Enfim, depois desta ocasião, passam-se 10 dias, né, 40 mais 10 dias, então no 50º dia, é que eles recebem o revestimento com o Espírito Santo. Claro que eles não sabiam que ia ser no 10º dia, mas eles estavam ali, ó. Eles estavam constantes, né? Perseverando na oração, no cenáculo, em comunhão. E nós vamos ver isso mais para frente no capítulo 2 de Atos, se nós lermos lá no versículo 30 e pouco, 40, que eles perseveravam unânimes em oração no templo, em jejum, né? Em fraternidade, em amor. Eles estavam unânimes, eles estavam em unidade.
unanimidade e em unidade. Não era só, eles não estavam unidos somente na hora de oração, não, eles permaneciam em unidade. Então, Deus opera também onde há unidade, fica aqui a observação. Então, os discípulos, né, um episódio anterior ao Pentecostes, o que os discípulos e apóstolos receberam em João 20 e 22, acontece hoje com quem aceita a Jesus como Salvador. Né? O Espírito Santo habita de forma permanente na vida de quem crê e traz o seu fruto, proporcionando a regeneração e a nova vida em Cristo. No caso aqui, primeiramente em João 20 e 22, os apóstolos e discípulos foram regenerados e somente em Atos 2:4 eles foram revestidos de poder pelo batismo no Espírito Santo. Fica aqui essa observação que isso que eu comentei agora há pouco de ser regenerado é a defesa de alguns, né, conforme alguns entendem. Alguns entendem que eles foram regenerados no sentido ali do novo nascimento, que é obra também do Espírito Santo, porém outros compreendem que assim não ocorreu, porque antes disso, Jesus já havia dito que eles estavam limpos pela palavra, nós podemos ver isso no capítulo 13, e Jesus reforça isso no capítulo 15 de João, antes desse episódio de soprar o Espírito. Nem todos os discípulos estavam ali juntos, né? O próprio Tomé não estava na hora, então será que Jesus iria regenerá-los, né? Faltando alguns? Mas já outros defendem essa tese, o próprio comentarista da lição defende essa tese, mas a nossa questão maior aqui, primacial, não é saber se ali foi uma regeneração ou saber se foi uma capacitação missionária. O que nós podemos entender é que Jesus soprou o Espírito Santo, assoprou o Espírito Santo nos discípulos e a partir dali, desse imperativo em que eles recebem o Espírito Santo, passa-se alguns dias, mais precisamente 10 dias depois, e eles são revestidos depois da primeira vestimenta espiritual, eles são revestidos em Atos 2, e a partir dali sim, a partir de Atos 2, começa a caminhada da igreja, pregando o evangelho, sofrendo, sendo martirizada, sendo perseguida, mas obtendo êxito na sua obra missionária, na propagação do evangelho do Senhor Jesus. Então, os apóstolos e discípulos foram regenerados e somente em Atos 2 eles foram revestidos. Aqui esse regenerados está em contraponto apenas com um revestimento, mas não obrigatoriamente dizer que foi uma regeneração de nascer de novo só no capítulo 20. Não, porque eles já tinham crido em Jesus. Não à toa Pedro confessa, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso aí só confessa quem já nasceu de novo, né? Ninguém confessa que Jesus veio em carne se não estiver no Espírito, né? Se não for pelo Espírito de Deus. Mas aí é uma questão minuciosa que nós temos que analisar texto por texto, perícope por perícope, né? Evangelho por evangelho e outros livros bíblicos para nós chegarmos a uma compreensão plena que não cabe aqui no momento para a nossa aula, mas quem sabe fica para uma outra ocasião. A síntese do tópico 2 nos diz: João 20, 21 e 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De fato, João capítulo 20, quando Jesus assopra o Espírito, ocorre antes do Pentecostes. O Pentecostes vem depois, e no Pentecostes não é mais o soprar do Espírito, já é o Espírito sendo derramado no sentido de revestir. E ali é acompanhado, através desse revestimento, né, o falar em línguas. E que é considerado evidência, né, por algumas correntes de linhas teológicas diferentes, o falar em línguas é considerado evidência como revestimento, como batismo, ou para o batismo com o Espírito Santo. Assim nós defendemos também, a Assembleia de Deus defende que o falar em línguas é a evidência, né, como é que eu posso dizer?
após a regeneração, né, do homem, o batismo com o Espírito Santo é sempre acompanhado pela evidência do falar noutras línguas. Aí entra na questão da glossolalia, ou glossolalia, como alguns chamam, ou xenolalia, ou xenolalia, né? Onde xenolalia é o falar outras línguas, né, compreensíveis a outras nações, que de fato ocorreu ali em Atos 2. Porém, a glossolalia é falar em outra língua incompreensível, né, que é um falar ali espiritual, que é esse que Paulo trata em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, quando ele vai falar que o homem que fala em línguas, né, que ora em línguas, ele não compreende, mas fala em mistérios com Deus, porque Deus compreende. Então, há essa distinção, há aqui essa abertura desse parênteses, somente para nós entendermos que João 20 ocorreu o soprar do Espírito, né? O Espírito estava entrando ali para fazer morada nos discípulos, né? Já em Atos 2 foi o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, o qual ocorreu com a evidência no falar noutras línguas. Prossigamos para o tópico de número 3, tópico final, que fala sobre a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Ponto 1. A expressão de repente, de Atos 2:2, vem do advérbio grego afno, no afno, e significa ação surpreendente, aquela ação, o ato que surpreende, né? O derramamento do Espírito com poder foi feito no dia de Pentecostes, ou seja, o 50º dia, né? Ou na festa da colheita, que é o outro nome dado à festa de Pentecostes. Exatamente 50 dias após ou depois, né, da Páscoa, conforme Atos 2, versículo 1 e 2. O dia de Pentecostes marcou o início organizacional e público, conforme já disse, da igreja, e com uma grande colheita de almas para o reino de Deus, com quase 3.000 vidas se entregando a Cristo. Então ali, embora a igreja já existisse, embora Jesus já tivesse fundado a igreja, já tivesse criado a igreja, formado a igreja, os discípulos já estivessem exercendo aquilo que a igreja exerceu, claro, de uma maneira mais comedida, porque Jesus ainda estava presente, mas em Atos 2, é como alguns consideram, em Atos 2 a igreja foi inaugurada, de modo que publicamente ela foi notada por várias nações que ali estavam e também obteve êxito na sua obra, porque quase 3.000 almas na primeira pregação de Pedro se convertem, se arrependem e aceitam o evangelho. Na segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas já no total ali. Então, nós vemos no livro de Atos, e é interessante nós fazermos essa pontuação, porque a próxima revista do terceiro trimestre de 2025 vai abordar exatamente o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós perceberemos tudo o que vai ocorrendo ali, a ação da igreja primitiva, né, da primeira igreja, da igreja mãe, que serve de exemplo para nós ainda hoje. Então, nós podemos perceber no livro de Atos que essa ação da igreja, né, de pregar o evangelho, de fazer missão, de anunciar as boas novas, de mesmo sendo perseguida, ser resiliente, com fé, com amor, com temor, fazendo a obra que o Senhor comissionou, né, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, nós podemos perceber tudo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que após, né, a publicação ali, a notoriedade que a igreja ganhou, sendo, né, organizada ali com o derramamento, o revestimento do Espírito Santo e a pregação do Evangelho que Pedro inicia fazendo isso. Então, nós podemos ver que após aquilo acontece o início da igreja como uma organização, como um centro de poder de Deus, como um centro organizacional e público de pregação do Evangelho. Ponto 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão cheios do Espírito Santo
conforme Atos 2,4, refere-se exatamente ao batismo no Espírito Santo. Se os cristãos verdadeiramente desejam cumprir a perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12,2, né, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisam buscar o revestimento de poder pelo batismo do Espírito Santo. Já fiz esse contraponto, não vou me deter, porque ter a presença do Espírito Santo todo crente tem, mas o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, nem todo crente tem. Porém, aquele que não tem deve almejar ter, porque é uma promessa disponível, que não cessou. Nós não somos do grupo, nós que eu digo, a Assembleia de Deus, né, tradicional, ela não crê que os dons cessaram em Atos dos Apóstolos, não, porque fiados exatamente na promessa, né, nas palavras de Pedro, quando ele diz aqui, ó, em Atos 2, ele fala aos homens que diz: irmãos, varões e irmãos, então o que é que nós faremos? Pedro pega e diz, ó, porque a promessa, Atos 2, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, são as palavras que Pedro diz, e por conta dessas palavras, e até mesmo pelo que ocorre, né, em Atos, no livro de Atos, lá a casa de Cornélio, os crentes de Éfeso, que só conheciam o batismo de João Batista. Então nós podemos ver que esta promessa não cessou, ela não se acabou, ela ainda está disponível. Então o crente que não foi batizado ainda com o Espírito Santo pode almejar, deve almejar, e se almeja, continue buscando. A Bíblia nos diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-vos-á. Então, esta palavra está direcionada ao Espírito. Então, se você tem o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, peça a Deus, porque com certeza Ele lhe concederá. Se os cristãos verdadeiramente desejam cumprir a vontade, né, a perfeita vontade de Deus, então deve desejar, almejar o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Ponto 3. E começaram a falar em outras línguas. A expressão de Pedro, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, conforme Atos 2,39, que eu acabei de ler, ensina que, enquanto Deus estiver chamando vidas para a salvação, Jesus estará batizando no Espírito Santo. De fato, é uma verdade que nós confiamos, que nós testificamos, que nós cremos pelas Escrituras Sagradas. Em relação às línguas, estas fazem parte dos sinais que indicam o poder do Espírito Santo, e isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo. O de Jesus eu já mencionei quando ele fala isso, né? E está em Marcos 16, lá, quando ele vai ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, né? Ali é Jesus falando, mas tem a citação aqui de Paulo, que ele cita em 1 Coríntios, capítulo 14, que eu só mencionei o capítulo, mas que ele fala no versículo 22 o seguinte, 1 Coríntios 14, 22. Paulo nos diz o seguinte: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, Paulo está falando aqui sobre o falar em línguas também, né? Então, em relação às línguas, estas fazem parte dos sinais que indicam o poder do Espírito Santo, e isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo. As línguas servem ainda para fortalecer o espírito de quem ora, pois Paulo ensinou que o Espírito ora bem. Quem ora em línguas, ora bem. Assim Paulo fala, conforme 1 Coríntios 14, 14. A visão geral do nosso tópico 3 nos diz o seguinte: a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo
conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então, a promessa do Pai, a promessa do Espírito, pode ser subdividida nestas duas ramificações. A que ocorre em João 20 e aqui ocorre em Atos 2, porque ambas são promessas. Claro que a promessa que Jesus se refere ali em Lucas 24, 49, até que do alto sejais revestidos, ali está apontando para Atos 2, o que ocorre em Atos 2. Porém, também o que ocorre em João 20, que é o estudo dessa nossa 10ª lição, é promessa do Pai também, porque tudo está ali no escopo da vontade de Deus. A nossa conclusão nos fala o seguinte: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Então, essa promessa está disponível tanto para o pecador, para a regeneração, do novo nascimento, quanto na vida do salvo, para o revestimento de poder, o revestimento com o Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós podemos reforçar o que a verdade prática da lição nos diz. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Esta é a promessa do Espírito, esta é a promessa bíblica de recebermos o Espírito Santo. O pecador, a regeneração, e o salvo, o revestimento do poder. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo até aqui. Nos vemos na próxima semana, na próxima aula, lição de número 11. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e a paz do Senhor.